Os alunos de quais anos? Do sexto ao ensino médio. Então, alunos aí da idade dos meus filhos. Eu converso muito com eles. Eu tenho uma filha de 11, vai fazer 12, sexto, sétimo ano, né? Acho que ela vai para o sétimo. E tenho um filho de 16 que vai fazer 17. Ambos fazem aniversário mês que vem. São da idade de vocês. Eu converso muito com eles, porque é importante, primeiro, vocês estão numa fase em que ainda estão escolhendo o que vão fazer da vida, o que querem, né? Mas ao mesmo tempo saber que a escola é uma fase muito importante, vocês vão sentir saudade depois, quando passar, né? A gente que já passou muito tempo, né? Até hoje as boas lembranças são dessa fase, principalmente do segundo fundamental, que agora, né? Meu tempo era quinto, oitava, segundo fundamental, e do ensino médio, que no meu tempo era segundo grau, que a gente falava, né? Vão sentir muita saudade, vão fazer amigos que vão ficar com vocês para sempre, e vão, nesse momento, formar esse conceito, né? De como é importante ser cidadão, exercer a cidadania, como é importante ter responsabilidade, como a vida lhe dá muito mais retorno se você fizer o caminho certo. Acho que essa é a principal, digamos, a principal formação que me cabe passar para vocês hoje. A vida sempre dá um retorno quando você faz o caminho certo. Então, da idade de vocês vão começar a formar um futuro que vai ser bom ou ruim, a depender de vocês mesmos. A depender de vocês se esforçarem, estudarem, né? A depender de vocês trilharem um bom caminho. Eu vejo lá no fórum jovens de todas as idades, a gente vê bem a diferença de quando você tem princípios básicos, né? De honestidade, de responsabilidade, consciência, respeito aos pais, respeito aos avós, respeito à família, como isso muda o homem e a mulher que vocês serão no futuro. Então é importante. Se eu talvez não tivesse no meu passado tido a base dos meus familiares, também a certeza de que só o esforço me faria ir adiante, talvez eu não seria juiz hoje, né? Saber que a vida tem o lado do futebol, o lado da brincadeira, o lado do namoro, mas tem também um pouco de responsabilidade. E a justiça eleitoral talvez seja esse ramo em que a gente tenha que ter uma maior consciência da responsabilidade. Responsabilidade como cidadão, como integrante de uma sociedade, né? Como membro de um bairro, de uma cidade, porque a princípio a gente ignora e acha que não é importante, mas o nosso exercício de cidadão em votar da melhor maneira possível pode mudar a história da nossa cidade, a história do nosso estado, a história do nosso país. Então é importante ter essa consciência, mesmo que você às vezes brinque, né? Isso acontece às vezes comigo e acontecia. Você tem um amigo que é candidato, outro conhecido é candidato, às vezes tem um parente que é candidato, você pode ser simpático e conversar com todos, né? Agora, no momento que você estiver ali diante da urna, depois a gente vai mostrar ela aqui para vocês, é você e a sua consciência tentando fazer o melhor para você e para a sua cidade, porque vocês que são jovens, se a cidade tiver emprego, quem vai ter o emprego são vocês. Se a cidade não tiver emprego, quem vai sofrer vão ser vocês, né? Se a cidade tiver saúde, tiver educação, né? Tiver um transporte adequado, vocês vão ser beneficiados. Se a cidade não tiver, vocês não vão ser, né? Se você tiver segurança, todo mundo aqui é beneficiado. Quando você não tem segurança, a gente vê tanta tragédia acontecendo. Então, como é importante exercer o direito do voto certo, a par da discussão política e da ideologia. Eu penso de uma forma, eu penso de outra. Isso é o que menos importa. O que importa é você tentar fazer o que é certo. E quando você faz o que é certo, geralmente você tem o retorno. Vamos dar aqui algumas informações. Aqui
Nós trabalhamos na 196 zona eleitoral, temos um eleitorado de 16.861 pessoas para 22 mil habitantes, mais ou menos, né? Obviamente aqui temos não eleitores, pessoas que perderam o voto, ou menores de 16 anos que não têm ainda o título de eleitor. Lembrem que a partir dos 16 anos vocês já podem tirar o título de eleitor, que é um documento dos mais importantes, documento que vai habilitá-los a ter outros documentos e a terem uma certidão de quitação eleitoral, que é fundamental para vocês fazerem um concurso público, para vocês prestarem algum exame, não é? Então é um documento importante. A gente vai então começar a passar o slide com algumas informações. Eu já adiantei Justiça Eleitoral como um ramo especializado do Poder Judiciário, criado para garantir a legitimidade, a normalidade do processo democrático. Ao contrário de outros países, a Justiça Eleitoral no Brasil, ela faz um pouco da administração, da gestão das eleições e julga os processos eleitorais. Então a gente também pensa que a Justiça é só aquele órgão que vai trabalhar no dia das eleições, organizando os mesários, distribuindo as urnas, recebendo os documentos, transmitindo os dados, né? Não, a Justiça Eleitoral julga os processos envolvendo a eleição, né? Eu, por exemplo, já julguei, aqui teve recentemente ação judicial, ação de investigação judicial eleitoral, que buscava mudar a alteração na Câmara de Vereadores. Nós julgamos 2 processos, mas no passado eu já julguei cassação de diploma de vereador, já julguei impugnação de mandato, né, abuso do poder econômico, abuso do poder político. São processos que envolvem a Justiça Eleitoral, e quem julga é o juiz eleitoral, né, nesse ramo especializado da justiça brasileira. E quando a gente fala que a Justiça Eleitoral protege a democracia num conceito, digamos, mais tradicional, né? Está na Constituição Federal, tradicional e amplo, né? Porque você tem muitos conceitos de democracia, é essa estrutura que define um poder, né? Que emana do povo e exercido dentro dos limites da lei, né? E protege os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, o direito à vida, à segurança, à igualdade, né? Direito a moradias, onde há um direito social, ou seja, esses direitos fundamentais de primeira e de segunda geração, que são tão importantes para nós exercermos a nossa vida, né? A democracia dá esse poder para cada um de vocês. Por exemplo, no dia da eleição, o voto de um milionário vai valer o mesmo voto daquela pessoa mais simples, né, que trabalha às vezes num trabalho braçal, ou aquele que trabalha com a reciclagem. Ele, no dia da eleição, o voto dele vai valer a mesma coisa do que o sujeito mais rico do país, né? Vai valer a mesma coisa. E quantas vezes nós tivemos exemplos em que eleições foram decididas por um voto, por 2 votos, por 3 votos. Aqui mesmo a gente tem histórico, né, de eleições em que um ou outro candidato se elegeu por pouquíssimos votos. Temos até a história do deputado federal eleito por um voto, né? Um voto a mais para outro candidato, ele ganharia as eleições. Então, como é importante um voto, como é importante o seu voto, né? Depois que você completar a idade, lá no cartório eleitoral, tirar o seu documento, e vai ser uma honra para nós recebê-los lá quando vocês quiserem tirar o título. Aqui uma ilustração, né, de como é o sistema antigo, né, como se fazia as eleições, né? Às vezes a gente ainda tem alguma coisa parecida hoje em dia, né? Alguém responsável dizia para aquelas pessoas ali que representavam a sociedade, se concordam ou se não concordam, né? Quem levantava a mão concorda, quem não levanta é sinal que não está concordando. Mas vejam aqui um exemplo, né? Aqui deve ser Grécia ou Roma. Vejam, a maioria das pessoas, para a época, bem vestidas, né?
maioria branca. Hoje o nosso sistema é altamente democrático, todos votam. Até poucos anos atrás, as mulheres não votavam no Brasil, não é? Até um pouco mais tempo, os negros não votavam no Brasil, não é? E hoje todos votam. Muitas pessoas faltam no dia da eleição, então é preciso também ter esse cuidado de saber da importância de votar, porque as gerações passadas não tinham esse direito. Em alguns estados até, só a elite vota, né? Só a elite vota, só aquelas pessoas ali escolhidas pelo poder votam. A gente vê às vezes até na televisão, em alguns países, né? O presidente lá de um país não democrático, ele está lá na Assembleia, lá com os seus, digamos, membros do partido, né? E ele, quando há uma votação, se levanta a mão, ele olha para ver quem levantou e quem não levantou. Ou seja, um sistema de ditadura em que você não exerce seu direito, né? Você não pode se manifestar, ou tem que se manifestar de acordo com a vontade daquele que tem o poder. Hoje todos nós votamos livremente, a Justiça Eleitoral garante isso, né? Quem vai comparecer para votar, vai votar livremente, vai chegar diante da urna e vai votar em quem ele quiser. O sistema pode ser aperfeiçoado, melhorado? Sempre pode ser, mas eu estou há 20 anos como juiz e há 30 no Poder Judiciário. Eu passei no concurso com 19 anos de idade, mais por sorte e por graça de Deus do que por mérito, mas passei para auxiliar judiciário, depois para analista e depois me tornei juiz. Fiz 30 anos e 6 meses agora, há pouco tempo, vou fazer em outubro 31 anos de Poder Judiciário e 20 como juiz. Não, é brutal a diferença de quando nós tínhamos um sistema em que não se votava eletronicamente, né? Se votava em um papel. Nada impede que no futuro se tenha alguma conferência, nada impede, né? Depende do Congresso Nacional aprovar um sistema para ampliar, talvez criar mais uma forma de auditoria, não importa, mas quando nós tínhamos o voto só de papel, era muito mais simples você ter as fraudes, porque aquilo era mapeado por uma pessoa, era contado por uma pessoa, era interpretado por uma pessoa. No meu começo eu lembro de ter acompanhado uma apuração, se pegava os votos na urna e ia se falando, e alguém do lado, aqueles grupos de pessoas, iam registrando num mapa, para depois se totalizar os votos daquele candidato, né? Hoje em dia nós terminamos a votação às 17 horas, às 8 horas, 8 e pouco, já temos o resultado, graças a esse sistema, né, que é o sistema da automação do voto, da urna eletrônica, né? Nessa democracia que a Justiça Eleitoral protege, o povo elege por meio de sufrágio. O que é sufrágio? É o voto, como eu disse, igualitário, secreto, né? É votar diretamente, cada um faz o seu voto. Você não passa, o sistema não permite, por exemplo, que eu passe uma procuração para o Rodolfo votar no meu lugar, né? Eu voto, né? De forma sigilosa, ninguém sabe como você vai votar, e de forma igualitária, o voto do mais rico igual ao voto do mais pobre. E nós elegemos representantes. Olha como é importante, né? Porque uma vez eleitos representantes, eles ganham uma autonomia, assim como nós passamos às vezes uma procuração para um advogado, uma procuração para um corretor, para cuidar de alguma coisa nossa. Quando nós passamos esse mandato para um vereador, para um deputado, para um senador, ele passa a exercer aquele poder em nosso nome, né? E cabe a cada um fiscalizar se aquele exercício, né, de poder está sendo feito de forma adequada, para que nós, numa próxima eleição, caso tenhamos a oportunidade de votar, tenhamos a liberdade de dizer: não gostei dessa minha representação e vou votar em outra. Que a alternância de poder é algo importante e fundamental
na democracia. O que também permite a democracia evoluir é o indivíduo saber que ele pode, caso não faça um bom trabalho, não ser reeleito, não é? Então isso é importante dessa democracia participativa, de ter esse papel também de fiscalização. A própria Constituição prevê mecanismo de participação direta, né? A Constituição pode prever o plebiscito, o referendo ou a iniciativa popular. No plebiscito, há uma consulta prévia, todos seriam convidados a dizer, por exemplo, em alguns países recentemente nós tivemos algo parecido, por exemplo, se a sociedade é a favor ou contra o aborto, você vai lá e faz a sua votação, e aquilo vai fundamentar o Poder Legislativo a editar a norma acerca do tema. O referendo, já há uma lei aprovada, e aquela lei depois ela é examinada pelas pessoas nessa participação direta, e elas vão votar se elas concordam ou se discordam. Há um tempo atrás houve o Estatuto de Desarmamento no Brasil, acho que 2006, né? Se não me falha a memória, acho que é 2006 mesmo, a Lei 10.826, 2006, em que se estabelecia ali critérios para se portar armas ou não se poder ter mais armas, e a população votou, né, se concordava ou não com aquelas regras. Então a população participando diretamente. Na iniciativa popular também, as pessoas se reúnem e montam o projeto de lei que vai para a Câmara dos Deputados para ser votada primeiro pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado. Nós tivemos um exemplo recente de uma lei muito importante, que é a lei da ficha limpa, passou por iniciativa popular, né? Essa lei da ficha limpa impede que quem tenha condenações por improbidade, crimes eleitorais ou criminais, possa se candidatar, né? Essa lei da ficha limpa teve iniciativa popular. Mais de 1,5 milhão de pessoas assinaram, né, o projeto. Claro que várias pessoas fizeram a divulgação, inclusive políticos, né, fizeram a divulgação, muitos assinaram, e isso depois virou uma lei oficial, digamos assim, com a tramitação de ser votada no Poder Legislativo e ser depois sancionada pelo Presidente da República. A democracia protege a cidadania, ou, digamos, né, a cidadania também é fundamental para a democracia. Né? E o que é essa cidadania como qualidade de ser cidadão? É aquilo que eu disse no início. Nós, convivendo em sociedade, temos esse papel de participar da sociedade, né? Exercendo nossos direitos e também nossos deveres. Né? Nós temos, por exemplo, o direito de estar cursando um colégio, né, público. Se nós não tivermos condições de pagar um particular, o Estado tem que fornecer escola pública, uniforme, condições, tratamento, vaga na creche. Quantos processos eu tenho lá? Aqui até em São José melhorou bastante, mas quantos processos, por exemplo, eu trabalhei em Guapimirim, que nós não tínhamos vaga em creche. Então era um processo judicial, o juiz dava uma decisão para que para a Secretaria de Educação abrir vagas em creche, né? Ou seja, direitos do cidadão, de ter uma consulta médica, né? Muitos de vocês devem saber de pessoas que ingressaram lá na Justiça ou fizeram pedidos lá nas secretarias porque estavam precisando de uma consulta de um especialista e não estavam conseguindo, né? E aí é um direito do cidadão, né? Um direito ao acesso à saúde, ao acesso à educação, né? E assim como nós temos direitos, temos deveres. Um dos deveres é você participar das eleições através do voto. O voto no Brasil, ele não é facultativo, em alguns países você vota se quiser. Aqui ele é só facultativo dos 16 aos 18 anos e acima de 70 anos, né? Acima de 70 anos ele é facultativo, mas entre 18 e 70 anos o voto é obrigatório. Ou você vota, é um dever do cidadão, ou você vota, você deve justificar o voto, senão você arca lá
com uma multa pela ausência à votação. Infelizmente, muitas pessoas faltam à votação. E é claro, tem situações médicas, tem situações de trabalho. Eu mesmo já não pude votar, porque eu trabalhava em Guapimirim e meu título ainda estava em Teresópolis, que a minha remoção foi ali no período que eu já não se permitia mais a troca da domicílio eleitoral. Então eu fiquei naquele mês, naquela eleição, sem votar. Lamentei não ter votado, né? Meu voto poderia ter ajudado, né? Mas já estava trabalhando em Guapimirim, trabalhei nas eleições e não pude ir a Teresópolis votar. Eu tive que justificar o meu voto, porque era o meu dever ter ido votar, né? Justificar porque eu estou trabalhando em uma cidade e deveria votar em outra cidade. Isso acontece. Quem sabe no futuro, vocês que têm uma geração aí toda tecnológica, né, muito melhor e mais inteligente que a nossa, nós tenhamos um sistema em que essa votação possa ser feita com uma digital, de forma segura, né, mesmo que a pessoa esteja afastada do seu local de votação. Acho que seria talvez um grande avanço, né, para nós diminuirmos esse número de pessoas que não comparecem às eleições por vários motivos, de saúde ou até de trabalho. Cerca de 20% do eleitorado não comparece às eleições. Alguns por descrédito, né, não confiam, não acreditam, e é por isso que é importante esse nosso encontro. Como essas pessoas poderiam ter mudado tantos resultados de eleição, né? Porque se nós somarmos ali, muitas vezes, o segundo colocado, com quem votou em branco, com quem votou nulo e com quem não foi votar, acho que na maioria das eleições nós poderíamos ter um resultado diferente daqueles que nós tivemos, né? Então, às vezes não votar, e às vezes acontece. Meu primeiro casamento meu sogro trabalhava com informática e tal, e não gostava de votar, e quando votava em branco. Na cabeça dele ele acreditava que ele não queria participar. Isso é uma forma, né, de exercer a sua manifestação. Uma manifestação. Esses políticos nunca vão resolver nada, né? Então ele votava em branco. E eu tentava falar com ele que quem vota em branco está permitindo que aqueles que, por exemplo, conseguem seduzir de forma equivocada, né, algumas pessoas, ganhem a eleição. O seu voto vai fazer falta. Você que votaria consciente, você que votaria escolhendo o melhor, não está votando. Está permitindo que talvez aquele que não vai escolher o melhor decida o resultado das eleições. Aqui nós temos um exemplo da nossa urna eletrônica, né? A primeira informação importante é que essa urna ela é muito mais uma calculadora do que um computador. Então, vocês que são aí dessa parte mais tecnológica vão saber talvez mais a diferença do que se eu fizesse uma palestra para adultos lá de 40, 50 anos ou mais. É muito mais uma calculadora do que um computador. Ele não processa dados, ela vai captando os dados e no final soma. Ela não está ligada na internet e não tem nenhum instrumento de inteligência que faça você processar dados. Ela é uma calculadora ligada apenas na tomada, não é? Com uma bateria que nós chamamos de card, que é parecida. Eu falo meu token aqui, né? Que nós não temos um card aqui, parecido com um token, né? Só que ele é maiorzinho e laranja, né? Esse token fica aqui dentro. Além da bateria, nós temos esse token que chamamos de flashcard. Ele vai como sendo a memória dessa calculadora. No final das eleições, nós imprimimos o resultado. A calculadora aqui tem uma impressora, a urna eletrônica imprime o resultado e nós tiramos o card. Esse card vai para os nossos computadores e o resultado do card nunca foi diferente daquele impresso ali pela urna, sem contato com a internet, sem contato com nenhum componente de processamento de dados.
A urna também, ela é lacrada e os lacres são assinados pelo juiz eleitoral, pelo promotor eleitoral e por qualquer fiscal que participe de uma etapa anterior, que nós chamamos de inseminação de urnas ou de preparação de urnas, né? Então, eu mesmo assino vários lacres que vão ali ser afixados aqui na parte de trás da urna, onde ela é aberta para, por exemplo, você trocar a bateria, para você colocar o card, para você mexer na impressorazinha, né, que ela tem. Ou seja, essa urna é totalmente lacrada, vai para a sessão eleitoral lacrada, e os lacres não podem ser removidos, porque os lacres têm a minha assinatura mesmo. Nas cidades, todos os juízes assinam lacre, com caneta, assinam lacre. O lacre é um adesivo, né? Com alguns tamanhos, a depender de onde ele vai ser fixado. Na impressora, na proteção do card, na proteção ali do espaço da bateria, né? Vamos aqui, para cá talvez eu atrapalhe, não. Vamos imaginar que aqui, né, eu tenha, esse é o nosso projetor, aqui eu tenho um espaço onde tem a bateria da urna, aqui leva um lacre, aqui é o espaço onde encaixa o card dentro da urna, aqui leva outro lacre, né? Então assim ela fica protegida contra eventual problema de um ser humano que queira violar a urna, digamos assim. Vocês podem ter ouvido, alguém pode ter falado, alguém disse que o voto não foi computado, ou houve algum problema. Como eu disse, o sistema vem sendo sempre aprimorado. Essa urna está sem o anexozinho, mas quando nós começamos a votar eletronicamente, nós só tínhamos a urna eletrônica, nós não tínhamos a biometria. Né? Hoje, essa urna é acompanhada aqui de um outro equipamento, tipo esse que nós temos lá nos bancos, em que você coloca a digital. Aí, colocando a digital, só você está habilitado a ir à urna e digitar o número do seu candidato. Um tempo atrás, nós não tínhamos a biometria, e às vezes o erro do mesário, que no momento de digitar na lista o título de eleitor, ele habilitava o seguinte ou o anterior para votar, e aquela pessoa depois chegava para votar e aquele título já tinha sido habilitado a votar. A pessoa corria por fora para dizer que teve uma fraude. Na verdade não foi fraude, foi um erro do mesário, que o sistema hoje corrige com a biometria. Um outro problema no passado, que a biometria também quer corrigir, é aquela possibilidade do título de eleitor ser usado por outra pessoa. O título de eleitor é um documento sem foto, não é? No dia da eleição, centenas de pessoas vão votar e alguém coloca uma identidade ali, digamos, não tão nova, né? Uma identidade um pouco antiga, não é? com uma foto, ou até fraudando o documento, colocar uma outra foto com aquele título de eleitor, a pessoa votava, digamos, no lugar de outra pessoa. Isso a biometria também impede, porque tem que ter digital. Então, vocês podem ouvir alguma coisa, uma vez teve uma fraude. Não houve fraude, houve uma falha humana de alguém, ou crime, né, de uma falsificação de documento. Que isso a biometria hoje evita, né? Isso, aqui nós temos, deixa eu ver se o meu está aqui, que às vezes ele desatualiza. Hoje nós temos o e-título, que é o título através do celular. Deixa eu ver se eu encontro o meu, eu tenho tanta coisa nesse celular para mostrar para vocês. É aqui. O e-título
está no celular o seu título eleitoral. Ele tem a foto, tem o nome, tem a biometria, o local de votação, tem várias informações, né? E ocupa pouquinha, digamos, memória do seu telefone. Então você pode, qualquer pessoa pode baixar o e-título, e aí ele é um documento que permite a votação no dia das eleições sem aquele título antigo ou sem um documento com foto, né? Aqui eu entraria com a minha senha mas depois que você entrar uma vez, é que faz muito tempo que eu não entro, depois que você entrar uma vez ele já entra automaticamente, aparece até aqui o local de votação onde você deve votar, qual a sua sessão, qual o colégio. Lá mesmo no SINEC tem, né, pessoas que votam no dia das eleições. Mas no passado nós não tínhamos o e-título, então a pessoa pegava aquele título verde junto com um documento, uma carteira de habilitação ou uma identidade e ia votar. Se tivesse ali alguma fraude, mas poderia votar por outra pessoa. E aí a biometria hoje impede esse tipo de problema. Uma outra coisa que acontece às vezes temos as fake news, né? Eu acompanhei uma delas e eu mesmo fui tentar buscar informações, eu como juiz já. Foi divulgado um vídeo de que se apertava um número e aparecia a foto de um candidato, sem que esse número fosse completo. Ou seja, você apertou o número 1 e já apareceu a foto do candidato. Ora, o que está acontecendo? Não é? Uma fraude. As pessoas pensam logo nisso. Na verdade, aquilo não é fraude. A urna, ela tem alguns instrumentos de fiscalização de teste de uso, né? Então ela tem alguns códigos que você, colocando o código, você faz um teste para ver, por exemplo, se a foto dos candidatos está com uma boa nitidez, se todos os candidatos estão com a foto no relatório, na lista de candidatos daquele cargo, né? E esse teste, naquele ano, você digitava na urna o número 1 antes do horário de votação para começar o teste. Então aparecia o primeiro candidato da lista. Você descendo aqui na urna, você ia vendo os outros candidatos, né? Para conferir se as fotos estavam todas nítidas. Isso é teste de urna, não é votação, né? Alguém filmou esse teste de urna, que é feito antes das eleições, e colocou na internet. Ou seja, é claro que as pessoas vão olhar aquilo e vão achar estranho. Apertou o número 1 e apareceu o candidato. Não era a eleição, era o teste de urna, porque no dia da eleição você abre às 8 horas e as urnas passam a funcionar até às 17 horas com aquele sistema que foi aprovado pela Justiça Eleitoral. Os testes são feitos antes, né? Você faz vários testes. Se a bateria está funcionando, nesse período de disseminação de urna, se as fotos estão colocadas, né? Faz vários testes. E esses testes são feitos pelos técnicos contratados pela Justiça Eleitoral, muitos até ligados à parte da informática, né? Que preparam esses testes. E o juiz, o fiscal acompanham. Então, um desses testes alguém filmou e colocou na internet. Era teste de urna, a eleição não estava ainda autorizada, né? E aí aparecia, quando se apertava o número 1, na verdade, se aparecia o primeiro candidato da lista daquela votação, né? Como eu disse, a urna não tem conexão com a internet, não tem Bluetooth, ela é feita como uma calculadora ligada na tomada, na rede privada, né? E os resultados são, aí sim, colocados nos sistemas da Justiça Eleitoral. Os sistemas são lacrados, com certificado digital, com senha, com códigos, e a urna lacrada mesmo no adesivo, né? Assinado por nós. Essas senhas chegam um pouco antes, né? Então chega a minha senha, chega a senha do juiz de Sapucaia, chega a senha do juiz de Teresópolis, chega a senha dos ministros, dos desembargadores para as eleições estaduais, nacionais ou municipais, e essa senha é lançada no sistema para você iniciar
a contagem dos votos, né? Que na verdade é aquela soma das diversas calculadoras. Eu tenho a calculadora, a urna eletrônica que está lá no Cinec, eu tenho a que está no Bianor, depois a gente vai pegar aquele card, vai colocar no nosso computador central, vai inserindo, ele vai somando, né? Vai somando as calculadoras para dar o resultado. Nós temos no Brasil eleição majoritária e proporcional, isso é interessante também. Por exemplo, para presidente ganha o que teve mais votos, para deputado, para vereador, isso não acontece, porque você vota como sistema de representação, você vota no candidato, mas quem recebe o voto inicialmente é o partido, e o número de cadeiras é dividido pelo número de votos válidos, e aí aquele partido que atingiu aquele número, aquela fração, digamos, 1.300 votos, aquele partido que atingiu 1.300 votos tem o direito a uma vaga na Câmara. Aí pode ser o primeiro vereador mais votado daquele partido. E, por exemplo, Teresópolis aconteceu de vereadores com 1.800 votos não se elegerem, porque o partido dele, só tinha ele com mais votos, outros eram menos votados, não conseguiu atingir aquela votação mínima para se ter uma vaga. Então ele com 1.800 votos não se elegeu, alguém com 1.000 votos se elegeu, porque na verdade naquele partido tinha 3, 4, 5 candidatos que tiveram 1.000 votos. Então você conseguiu o coeficiente. Para deputado, estadual, federal e para vereador é assim. Então até isso tem que ser importante a gente pensar, né? Qual partido que nós vamos escolher, se aquele candidato é de um bom partido, ou é daquele partido que tem talvez uma identidade maior com o que eu quero da minha vida, né? Mais segurança, mais saúde, mais educação, mais controle, digamos, do gasto público, né? Ou quero um partido que tenha uma preocupação mais social, e vou votar no candidato daquele partido, sabendo que se eu optar por votar em um partido que não consiga esse coeficiente, né, é possível que esse partido não eleja nenhum vereador, nenhum deputado estadual ou federal. Para senador, governador e presidente, prefeito, o voto é majoritário, então quem tem mais votos ganha, né? Há uma ideia de se mudar, né, para se fazer um voto distrital. Isso é uma outra ideia no Brasil. Então o Brasil seria dividido em distritos, e aí o mesmo vereador, o deputado estadual ou federal, seria eleito com mais votos naquele distrito, né? Isso é uma ideia para se mudar, depende de se alterar. E é uma ideia que eu gosto particularmente, porque o Brasil ainda não tem essa identidade com os partidos, né? Nós temos muitos partidos e não conseguimos identificar, né, qual é a filosofia dos partidos. Os partidos se modificam. Eu tenho já alguma experiência. Tem partidos que quando eu comecei não existem mais, né? Mudaram de nome ou se unificaram, criaram federações e etc., se uniram, ou seja, outros partidos surgiram. A gente tem ainda uma dificuldade, o nosso país ainda vai talvez caminhar para ter partidos com um pouco mais de ideologia. Esse partido é conservador, esse é liberal, esse é pró-economia, esse é pró-saúde, esse é pró-trabalho. Hoje nós ainda temos uma dificuldade de olhar os partidos e identificar neles uma filosofia. E isso interfere naquela situação do voto proporcional, porque ele pode não conseguir ter candidatos. Se for distrital, por exemplo, nós temos aqui em São José 9 vereadores, né? Um deles estava até há pouco tempo até aqui agora nos acompanhando. 9 vereadores. Nós teríamos que dividir a cidade em 9 distritos, e os candidatos a vereador também se dividiriam nesses distritos, né? Eu vou concorrer ao distrito do centro, eu vou concorrer ao distrito do Valverde, eu vou concorrer ao distrito do Camboatá, tem Camboatá aqui também, eu vou concorrer ao distrito da Jaguara, né? Então
aqueles vereadores iam se inscrever para concorrer lá no distrito da Jaguara, né? E o mais votado lá seria o vereador, né? Seria até interessante, porque é o vereador daquele local, da Jaguara, então seria o representante daquela comunidade. Então, um sistema interessante. Quem sabe vocês no futuro consigam aí mudar, né, para um sistema distrital. Hoje nós somos ainda o sistema proporcional. Então eu aqui no centro posso votar no vereador lá do Valverde, lá da Jaguara, né? E vou votar nesse sistema. O partido vai ter que ter número mínimo de votos para conseguir as vagas. Não é difícil fazer a conta, é sugestiva a conta. Vamos pegar lá os 16 mil eleitores, menos a ausência, vai dar mais ou menos 14 mil. Vamos dividir por 9 cadeiras, vamos encontrar ali um número, né? Rodolfo já está dividindo, meu, nosso chefe de cartório, braço direito, esquerdo, e sem ele a justiça eleitoral aqui não funcionaria, né? 1.500 votos. Se nós tivermos 14 mil votos, nós temos 9 vereadores aqui. O partido que fizer 1.500 votos tem direito a uma vaga, mesmo que ali você ter 10 candidatos com 150 votos, 155, outro com 145, né? Se um candidato num partido mais fraco tiver 1.200 votos, os outros candidatos todos não fizerem os 300 votos, ele não vai se eleger, né? Nesse sistema atual. Então, até isso a gente tem que ter a cautela, porque o voto é proporcional, porque nós identificamos ainda o partido como uma figura importante que integra, para a qual esse candidato faz parte daquele grupo que busca uma vaga no Poder Legislativo. Eu falei da Câmara, que é o que a gente tem de mais próximo, né? Agora é a hora, como está ali, ó, de vocês, se quiserem fazer perguntas. Nós temos camisa hoje? Temos. Então, ou quem participar mais ou depois do sorteio, um sorteio com umas coisas que eu faço mirabolantes, né? Vai ganhar a camisa do TRE Vai na Escola. E quero saber, está aqui, está ali ao lado da minha página. Quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida sobre a justiça eleitoral. Olha, temos aqui filha do Rodolfo, né, Rodolfo? Doutor Rubens, eu queria só fazer uma observação. A aluna mais linda da escola. É o pai, né? Aliás, desculpa, da cidade. Isso, aí viu? Bom dia. Rodolfo, seu pai, vai te dar o microfone. Oi, som. Já pode ser juiz eleitoral, né? Vai mandar no seu pai, não, ele que manda de mim, na verdade. Como a justiça eleitoral atua para manter o equilíbrio nas eleições? Ótima pergunta, o pai deve ter falado lá, ó, como é que é o equilíbrio das eleições? A gente atua de várias formas e uma delas é aquela que eu falei nos processos eleitorais. Primeiro, a justiça eleitoral atua observando um equilíbrio dos partidos. Cada partido vai ter que ter um grupo de candidatos. Não posso ter um partido com 100 candidatos, outro com 2 candidatos. Tem um equilíbrio, né, nos partidos. Hoje em dia tem um equilíbrio também na presença das mulheres. Todos os partidos precisam ter um mínimo de candidatura de mulheres, senão nós tiramos aquele partido, tiramos o partido inteiro, com os homens e as mulheres, se não observar o requisito mínimo das mulheres. Nós também atuamos no equilíbrio, observando a prestação de contas, para saber se um candidato não gastou muito mais dinheiro que o outro, se há um equilíbrio de contas. E atuamos nos processos em que se questiona o abuso do poder econômico, que de certa forma desequilibra as eleições. Abuso do poder político e abuso do poder econômico. Vou dar os 2 exemplos. Eu posso ter uma eleição, um determinado partido, um determinado candidato
que, além do fundo partidário, que é aquele fundo público que é dividido pelos partidos para que os candidatos possam se candidatar, ele consegue dinheiro dele, de empresários, e gasta muito dinheiro nas eleições, contratando pessoas, fazendo obras do bolso dele. Já aconteceu isso no Brasil, tá? Não fiquem pensando que é ficção. Já teve candidato que, por exemplo, a Justiça Eleitoral proibiu os candidatos ricos que, por exemplo, contratavam grandes artistas para fazer comício, não é? Então aqueles comícios eram lotados. Imagina se você chamar o Leonardo, né? Chamar aqui quem é que está na moda aí? Ana Castela, né? Aí eles iam lá ver a Ana Castela, né? Eles iam, o Luan Santana e tal, né? Aquele candidato ia gastar uma fortuna ali, aquele comício dele ia ser milionário, muitas pessoas iam se influenciar e votar nele, ele ia ficar, né? A Justiça Eleitoral proibiu, uma forma de se fazer o equilíbrio. Outra coisa que a Justiça Eleitoral proíbe é a doação de presentes. Então o candidato não pode, por exemplo, dar para aquela pessoa o material para ele construir uma casa, que a gente entende que isso é compra de votos, né? Hoje em dia se proíbe até aquele material até barato de campanha, mas que se entendeu que poderia influenciar na pessoa mais simples. O candidato não pode distribuir bonés, não pode distribuir camisas, né? Nada disso, não pode comprar gasolina para aquele veículo da pessoa que vai votar nele. Se fizer, é crime eleitoral e pode perder o cargo. Vários já perderam, né? Claro que vocês podem ter alguma coisa assim, uma ou outra pessoa fazia isso e não foi responsabilizado. Pode ter acontecido? Pode, porque não foi denunciado, não se teve a prova, etc. Mas, se chegar um processo com alguma prova sobre isso, vai perder o cargo. Vai perder porque vários já perderam. Inclusive, prefeitos não conseguiram reeleição, né? Por abuso do poder econômico. Abuso do poder político é outra situação. O candidato ou o pretenso candidato, ele exerce o poder, né? Ele já é o prefeito, ele já é um secretário, ele já é o diretor de uma empresa pública, e ele usa aquele cargo dele para angariar votos. Abuso do poder político, né? Nesse abuso do poder político, a Justiça Eleitoral equilibra as eleições, podendo retirar essa pessoa da candidatura. Então, quando chega lá uma denúncia, olha, o secretário tal convocou todos os funcionários daquela secretaria para uma reunião, e a reunião era política, se chegar na Justiça Eleitoral, vão reconhecer que é abuso do poder político, e ele pode perder a candidatura. Aí ele pode ter 100 mil votos, não importa. Então, vamos entender que tudo é nulo e ele perde a candidatura. Aí vamos calcular de novo, para ver quem vai ser eleito, ou vamos fazer outras eleições em alguns cargos, né? Aconteceu recentemente, se não me engano, Três Rios fez uma segunda eleição para prefeito. Vai ter a segunda eleição para prefeito, porque a Justiça Eleitoral anulou a primeira eleição, certamente por uma questão dessa de desequilíbrio. Oi, meu amigo, pode falar. Doutor Rubens, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, você falou que quando eles divulgam, fazem bonés, essas coisas, é um crime eleitoral. Mas, por exemplo, eu vejo muito adesivo, essas coisas assim. É um crime também? Não, pois é. Quando a Justiça Eleitoral entendeu que a confecção de camisa, de bonés, de algo material, né, de pastas, no momento que é dado ao eleitor, pode influenciar nele a votar, ela teve que permitir alguma publicidade. Então ela permitiu essas publicidades descartáveis, ou seja, o adesivo, o botão é permitido,
aquilo que você retira facilmente depois das eleições e joga fora. O que a Justiça Eleitoral proíbe é aquele bem material, aquele bem que vai ficar com você, né? Por exemplo, é a camisa, é o material de construção do colégio, de uma obra que você queira fazer, não é? Um tratamento médico pago pelo candidato, coisas materiais. Né? Muito comum uniforme de time de futebol, né? Uniforme de futebol, ou seja, bens materiais que aquele candidato distribua. Né? Porque isso faz o quê? Faz isso que ela comentou, desequilibra. Né? O candidato com mais dinheiro vai ter muito mais divulgação, porque ele vai poder distribuir essas coisas, e aquele candidato que não tem dinheiro não vai conseguir participar. Né? Ele não vai conseguir participar das eleições. Pode falar. Senhor Rubens, eu tenho uma pergunta. Como é que a pessoa faz para se eleger algum cargo na política? Sim, você no Brasil você tem uma fase que a gente chama de alistamento, convenção, né? Ou seja, você vai se filiar a um partido, né? Vai ver sua idade mínima, por exemplo, para vereador 18 anos, para deputado 21 anos, para presidente 35 anos, para senador 35 anos. Você vai ver se você tem idade mínima, você vai se filiar a um partido e vai participar da convenção daquele partido. Se você for uma das escolhidas, por exemplo, como eu disse aqui, cada partido em São José, para eleger seus vereadores, tem que ter, se lançar 10 candidatos, tem que ter 3 mulheres, obrigatoriamente 3 mulheres. Então, as mulheres ganharam digamos, não benefício, mas esse reconhecimento da importância, né, da participação da mulher nas eleições. Se muitas mulheres não participarem, não quiserem participar, né, as mulheres têm essa facilidade de terem na convenção daquele partido uma chance maior de se candidatar a vereador. Se for deputado estadual, a mesma coisa, federal, né? Geralmente se começa com o vereador, né? Quem quer ingressar na política, né, começa com o vereador. Já temos então uma candidata, viu o partido aí, Rafael, para ela entrar lá na parte jovem, né, temos uma candidata aí. Pode falar. Bom dia, eu tenho uma dúvida quanto ao e-título. Sim. Desde a criação do e-título, vocês fizeram alguma apuração para saber se menos pessoas votaram depois da criação? Porque a justificativa do voto agora é feita online, né? Isso tornou muito mais fácil o acesso. Tem alguma restrição para você fazer a justificativa? Como acontece? Bom, a justificativa, ela é um procedimento que tem que ter, na verdade, um fundamento. O e-título facilita e, ao mesmo tempo, fiscaliza. Porque, por exemplo, quando você no e-título justifica seu voto dizendo que você não pode votar porque você está distante do teu domicílio eleitoral, o próprio e-título está na sua mão. Então ele já vai demonstrar para a Justiça Eleitoral se você está mandando aquela informação do local correto, né? Por exemplo, você está no Rio de Janeiro justificando o voto em São José. O e-título vai estar com você ali no Rio de Janeiro. Então aquilo já vai praticamente justificar o teu pedido de isenção da multa e a justificativa por não ter votado, né? Ela justificou o voto do e-título lá do Rio de Janeiro e ela deveria votar em Petrópolis ou em Teresópolis. Senão, se você não tiver o e-título, você vai ter que ir numa sessão eleitoral lá de onde você estiver, né, para preencher a justificativa, que a Justiça Eleitoral depois recebe e justifica no teu cadastro. Ou então, você vai, por exemplo, você pode estar doente no dia, né? E aí você tem alguns dias para levar aquele atestado médico da Justiça Eleitoral e pedir a sua justificativa, tá? Então você tem forma de justificar. Não teve nenhuma contabilização se isso melhorou ou piorou. A média da abstenção no Brasil, ela se mantém ali na faixa dos 20%.
tem mais variantes de uma cidade para outra do que da mudança do e-título. Bom dia. Uma dúvida. Se passou as épocas de eleições e já tem algum prefeito, vereador escolhido, e alguém que tinha se candidatado der presente para outras pessoas, continua sendo um crime? Sim, olha só. Uma boa pergunta. Porque às vezes alguém já resolveu as eleições e continua, por exemplo, a dar alguma coisa para aquela pessoa. O que a Justiça Eleitoral vai examinar é nessa ação que nós julgamos aqui, mas era de outro fundamento, que se chama ação de investigação judicial eleitoral, se aquela medida tem a ver com as eleições. Se ele não está, por exemplo, retribuindo, né? Aquela família toda apoiou aquele candidato, passou as eleições, ele ganhou as eleições, e aquela família ganhou, por exemplo, um carro, ganhou um material para fazer uma casa. Se tiver relação com as eleições, é possível que a gente tenha ação de impugnação do registro, de impugnação do mandato, ou até a de abuso do poder econômico. Tá bom? Mesmo após as eleições. E a Justiça Eleitoral vai avaliar também se já não está sendo feito um trabalho ali de sedução, de corrupção, né? de angariar votos para uma próxima eleição, né? No Brasil nós temos eleições de 2 em 2 anos. De 4 em 4 anos, prefeito e vereador, 4 em 4 anos, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Então nós fizemos ano passado vereador e prefeito, vamos fazer ano que vem deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. Então as eleições, a cada 2 anos temos eleições, então a gente tem que examinar se isso tem alguma relação com a eleição que vai vir, né, ou com a eleição que passou. Mas ele pode perder abuso do poder econômico ou abuso do poder político num processo judicial. Pode falar. Dr. Rubens, o senhor afirmou no início da palestra que atos caracterizados por improbidade impedem uma possível tentativa de reeleição do candidato. No entanto, se a investigação desses atos de má-fé estiver acontecendo durante a exerção do cargo, como se dá o desfecho da situação, trabalhando tanto a situação de inocência do profissional quanto a de incriminação, e quais implicações isso tem no momento, durante a acusação e na exerção do cargo? Sim, o que ele está ponderando é o seguinte: às vezes esses processos vão correr e já houve a diplomação e já se começou o exercício do mandato, né? Tivemos até a nível nacional, né? Se nós lembrarmos um pouquinho, não sei se todos aqui vão lembrar, os professores vão lembrar, houve uma acusação de que aquela empresa Odebrecht tinha dado dinheiro para a campanha, não é? E isso foi votado no TSE, na época da presidente Dilma já afastada, presidente Temer, o vice-presidente, assumiu o cargo e votou no TSE, foi 4-3 pela absolvição, porque você pode ter o direito de defesa. E eles foram absolvidos e mantiveram, o Michel Temer manteve o cargo até o final, né, daquela candidatura. Se o TSE tivesse votado 4-3 para condenar no abuso do poder econômico, porque aquele, digamos, o dinheiro da construtora foi usado na campanha, ele perderia o cargo. Perderia o cargo. Teria que ter outras eleições, o que vai acontecer em Três Rios. Com certeza, em Três Rios, nós vamos ter a eleição para prefeito foi o ano passado. Então, os prefeitos todos começaram a trabalhar em janeiro. Nós vamos ter uma outra eleição mês que vem em Três Rios. Esse prefeito foi afastado. O presidente da Câmara, se for o prefeito só, assume o vice-presidente até as outras eleições. Se for uma impugnação da chapa inteira, prefeito e vice, por exemplo, dinheiro da campanha, dinheiro aplicado na campanha dos dois, né? Um dinheiro ilícito, um abuso do poder econômico, os dois são afastados, o presidente da Câmara assume e se faz uma nova eleição. Já aconteceu em Petrópolis, já aconteceu em Magé, vai acontecer em Três Rios, já aconteceu em Teresópolis, né?
Prefeitos no exercício do cargo serem afastados, assume o vice ou presidente da Câmara até as outras eleições. Bom dia, eu queria perguntar que um partido tem que ter no mínimo 3 mulheres aqui em São José do Rio Preto. A cada 10 candidatos, é 30%. Isso, então. Mas aí se houvesse um só de mulheres, ele também seria desfeito, igual um só de homens? Pode ter 9 mulheres e um homem. O que não pode é ter 9 homens e uma mulher. O requisito é que o mínimo de 30% sejam de vagas preenchidas por mulheres. É assim que funciona. Se não tiver, a declaração daquele partido ela não é aceita. Então nenhum dos 10 vão ser candidatos. Se tiverem os 10 e nós entendemos depois que houve uma fraude, chegou a ter tido essa discussão aqui em São José mesmo, os 10 candidatos, homens e mulheres daquele partido, saem da disputa, porque não preencheu o requisito mínimo. Mais alguém? Meu amigo flamenguista. Bom dia. Eu queria perguntar, se eu mudar de cidade, eu posso votar na cidade? Ou pode votar. Se você mudou da cidade e ainda é eleitor daqui, você pode vir aqui e votar, ou justificar lá na outra cidade. O que você tem que depois trocar o domicílio eleitoral quando a Justiça Eleitoral abrir o prazo, né? Gente, vamos ter que fazer a divulgação, que eu tenho que ir para o fórum, né? Eu tenho que ir para o fórum. Vamos fazer o sorteio daquela. Muitos participaram, então é injusto escolher quem participou, né? Então nós vamos aproveitar aqui a presença da nossa radioativa. O Fabinho vai dizer um número de 1 a 31. 1 a 31, eu vou de número 11. 11. O nosso vereador Rafael vai dizer um número de 1 a 12. 8. Então, quem faz aniversário no dia 11/8, ou mais perto do dia 11/8, ganha a camisa. Faz 11/8? Ou mais perto? 10/8, 12/8, 13/8. Quem? 11/9. Tem alguém de agosto? 22/8. Tá. Alguém mais perto de 11/8? Ninguém? Então nós já ganharam, né? É isso? Então vamos lá, 22 e 24/8 ganham a camisa. Vem pra cá, tem que tirar foto, não é isso, Jô? Vem pra cá. A Justiça Eleitoral vai botar isso no site do TRE. Não, pode vir, não precisa ter vergonha. Ah, vamos pegar daqui pra cá. Senta vocês aqui então, que ganharam a camisa, ó. Que o Rodolfo vai pegar. Tentar pegar todo mundo. Aqui, ó, sentem aqui, ó. Podem abrir a camisa. É a camisa do TRE, vai na escola, ou então o cidadão, alguma coisa assim. Não tem nada com. Podem ser. Vai melhor sentarem, né? Ah, tá. Então fica aqui. Pode abrir. Eleitor do futuro, que acho que está escrito, né? Essa camisa pode ser usada. Não pode usar a camisa de candidato. Eleitor do futuro, ó. Olha que bonita. Vem pra cá. Aí eu vou ficar aqui, porque eu sou. Pode ser assim, Edu? Rodolfo tá bem? Hã? Tá, vocês ganharam aí a revistinha com algum material. A gente quer fazer mais uma foto, né? Se puderem levantar.
Fica aqui para mais uma foto só, tá acabando. Se puderem levantar a revistinha. Tem gente tapando o rosto para não sair, ó. X. Terminamos? Agora sim. Aqui, muito obrigado a todos. Eu que agradeço a presença. Ó, temos o diretor Baltazar, cadê? Ó, o diretor do colégio, vem cá. Eu que agradeço. Os garotos gostam, marcou um futebol lá pra ele, não? Deu nota. Tá, disse que deu nota para vocês passarem, né? Quem veio vai ganhar quanto? 0,5. Olha para eles, é muito. 0,5, todo mundo que veio, o diretor. Trabalho, né? Trabalho. Bom, terminou agora há pouco, vocês estão acompanhando aí, né, o TRE na escola, um trabalho maravilhoso do TRE, da 196ª Zona Eleitoral. Dr. Rubens é o juiz titular. E nós tivemos aqui uma parceria com o Colégio Cenecista, falando como funciona o TRE, como funcionam as eleições, as urnas eletrônicas, tudo isso. A gente pôde acompanhar por aqui hoje com os alunos do Cenecista. Eu vou falar aqui rapidamente, vou tentar falar aqui com o Dr. Rubens. Dr. Rubens, primeiramente, parabéns pelo projeto. O projeto TRE nas escolas é super importante, uma iniciativa também do TRE, da 96ª Zona Eleitoral e do TRE do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do que foi aqui hoje, essa parceria com os alunos do Colégio Cenecista, que participaram de uma forma sempre participativa, participaram com perguntas importantes. O senhor mesmo ressaltou isso. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do que foi hoje essa palestra aqui para o senhor, palestrando para esses alunos do Colégio Cenecista, nessa parceria com o TRE. Esse projeto, eu tenho muito carinho por ele, já é a terceira vez que nós fazemos aqui em São José. Fomos ao Limonge, fomos a um colégio mais no interior, hoje fizemos aqui no Cenecista, vamos fazer também no Bianor, que é um projeto de levar as informações da Justiça Eleitoral aos estudantes, principalmente esses que estão numa idade próxima à possibilidade, né, de tirarem seus títulos, de iniciarem a sua vida como cidadão, como eleitor, conhecer a Justiça Eleitoral, terem mais confiança nos projetos e também na atividade da Justiça Eleitoral, tirarem suas dúvidas. Várias, como você bem sinalizou, várias perguntas foram feitas para os estudantes quanto ao domicílio eleitoral, quanto ao abuso do poder econômico, quanto à candidatura de mulheres, todos temas sensíveis da Justiça Eleitoral que os alunos aqui demonstraram interesse em conhecer, em tirar suas dúvidas. É muito gratificante para nós poder participar e ver que a sociedade está sendo formada por esses estudantes, né? E o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país vai depender desses estudantes que demonstram um conceito bem firme de cidadania, de participação, de respeito, né? Vários alunos aqui observaram a palestra, acompanharam a palestra de forma respeitosa, educada. Eu acho que isso é um sinal
importante e muito positivo para a cidade. O senhor destacou também algumas perguntas dos alunos, a inteligência das perguntas, a forma com que os alunos procuram saber as suas dúvidas com relação às eleições, com relação a candidaturas. O senhor ressaltou isso. De que forma o senhor avalia essa participação dos alunos? A participação aqui foi até expressiva, né? Ativa, várias perguntas, perdi as contas de quantas perguntas foram feitas, e todas de temas importantes, como a participação de mulheres, como votar, como justificar os votos. Então isso foi muito positivo para todos nós. Gostaria, antes de mais nada, o senhor o TRE nas escolas vai percorrer as escolas do município. Agora o senhor mesmo falou que a próxima é a Escola Municipal Prefeito Bianor Martins Esteves. O objetivo do TRE nas escolas, o que com isso o TRE pretende fazer, principalmente percorrendo todas as escolas do município? Quais são os objetivos do TRE? Os objetivos é prestar informações, dar informações sobre a biometria, sobre a importância do título eleitoral, informações sobre cidadania. Esse é o objetivo principal. A conscientização também faz parte. Conscientização também, claro, do eleitor. Do eleitor. Doutor Rubens, mais uma vez, parabéns para o TRE, parabéns para o senhor com essa participação, com essa iniciativa de estar percorrendo todas as escolas, de estar conscientizando os alunos com relação às eleições. Inclusive, isso reflete bastante também nos pais. Isso é de suma importância. Parabéns pela iniciativa. Conte com o apoio da Radioativa. Nós também estaremos junto ao TRE acompanhando o senhor em todas as escolas com essas palestras, que é de suma importância para os eleitores e candidatos do futuro, né? Claro. E futuros aí, prefeitos, vereadores, deputados. Sim, eu que agradeço a presença e a cobertura da Radioativa. Muito obrigado. Conversamos aí com o doutor Rubens Sá Soares Viana Júnior, que falou sobre a importância, o objetivo do TRE aqui na 196ª Zona Eleitoral, no plenário da Câmara. Hoje aconteceu aqui um trabalho maravilhoso em parceria também com o Colégio Cenecista. Ele, como já disse, já esteve no Limões e algumas outras escolas. E a partir de agora a Radioativa vai acompanhar todas essas palestras que são de suma importância para os eleitores do futuro. Eu vou falar aqui rapidamente com o diretor da escola, Felipe Baltazar. Eu também vou falar com um aluno, com o Gabriel. Eu também gostaria de falar aqui com um dos alunos, que eu já selecionei aqui um aluno. Vem cá, chegar aqui pertinho, Felipe Baltazar. Ele que, né, já foi vereador, atualmente é o diretor do Colégio Cenecista. Gostaria que você falasse o que foi para o Colégio Cenecista essa palestra aqui do TRE, né, falando sobre o TRE na escola. Gostaria que você fizesse uma avaliação que o Colégio Cenecista aí trouxe os alunos, e os alunos saíram aqui com várias perguntas, com várias dúvidas. O doutor Rubens ressaltou a importância do TRE nas escolas. Gostaria que também o diretor Felipe Baltazar fizesse uma avaliação do que foi o TRE nas escolas, essa palestra aqui, que hoje visa, né, conscientizar os alunos sobre o que é a importância das eleições. Mas qual a sua avaliação? Obrigado, Fabinho. Bom dia a todos os ouvintes da Radioativa. Assim, a avaliação não pode ser melhor, né, Fabinho? A importância de momentos como esse, onde a gente aproxima, né, os poderes da população, faz com que a gente consiga criar, sem dúvida nenhuma, cidadãos muito mais informados, muito mais propensos a exercer sua cidadania de uma forma, né, positiva. E, além disso, a gente acaba tendo a oportunidade de tirar algumas dúvidas que no processo eleitoral, às vezes, a gente não tem condições de tirar, né? No dia a dia da escola, a gente não tem condições de abordar. Então, assim, é um momento muito importante. Eu aproveito para agradecer, né, ao Dr. Rubens, com toda a sua didática, a sua pedagogia, hoje teve a paciência para explicar, para tirar as dúvidas das crianças. Agradecer também à Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Rafael, do vereador Marcelo Neves, presidente dessa casa, que cedeu o espaço para a gente poder fazer aqui. E agradecer a Radioativa por estar, né, cobrindo esse momento junto com a escola. É muito importante para a gente poder divulgar, poder mostrar esse trabalho. E a todos que estão nos ouvindo, né,
né, não vamos deixar de exercer a nossa cidadania de forma plena. E isso não se trata só de votar, mas também de fiscalizar, de exercer, de participar do dia a dia e do momento de cidadania da nossa cidade. Baltazar, e os alunos, o que você achou das perguntas? Gostaria também que você fizesse uma avaliação, porque isso também faz parte da educação do colégio e a atenção que os alunos estiveram durante todo o período da palestra. Fabinho, eu não podia estar mais orgulhoso, né? Os nossos alunos são realmente assim, um exemplo de dedicação, de esforço. E as perguntas que eles fizeram demonstram bastante de como eles estão tendo uma capacidade crítica, né, de raciocínio, né, de conjurar uma boa pergunta e também de se direcionar, de se manifestar frente a um juizado, né? Então foi bastante bacana poder participar desse momento e só tenho a elogiar os nossos alunos pela excelente performance. Obrigado, Baltazar. Valeu, meu irmão. E, o projeto está firme lá na escola. Obrigado, tá? Grande abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigado, eu que agradeço o apoio e o empenho de sempre. Obrigado. Então, nós ainda continuamos aqui ao vivo no plenário da Câmara Municipal, onde aconteceu agora há pouco, como eu disse, o projeto TRE nas escolas, projeto do TRE estadual, da 196ª Zona Eleitoral. Eu estou aqui com o aluno Gabriel Rocha, que vai nos falar aqui sobre o trabalho aqui. O Gabriel Rocha, que é filho do nosso Rodolfo, do cartório eleitoral. Chega aqui mais um pouquinho, Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Primeiramente, parabéns pela pergunta. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação do que foi para você participar dessa palestra hoje com o Dr. Rubens, aqui juiz da 196ª Zona Eleitoral, nosso juiz titular eleitoral aqui da cidade. Gostaria que você fizesse a sua avaliação do que foi para você essa palestra hoje aqui. Primeiramente, bom dia. Muito obrigado por essa oportunidade. E no que diz respeito à palestra, eu me sinto honrado de ter sido presente, primeiro para ver a excelência do nosso magistrado, é um profissional de excelente qualidade. E eu acho que o principal ponto da palestra foi esclarecer alguns pontos que muitas vezes são interpretados de forma incorreta pelo senso comum, como é o caso da eleição de alguns profissionais, como, salvo me engano, os vereadores e outros cargos, que se dá de uma forma diferente, por exemplo, de eleições à presidência, né, que geralmente é só o voto totalitário, e a gente viu que aqui, para vereadores e outros cargos afins, é de uma forma diferente. E isso é muito importante para um cidadão comum exercer a cidadania de uma forma mais eficaz, porque esse conhecimento, que muitas vezes falta, ele é capaz de decidir e virar o jogo muitas vezes, né? E para você, o aprendizado hoje foi importante? Com certeza, incomparável. O que você tira, qual a conclusão que você tira hoje daqui dessa palestra proferida pelo Dr. Rubens? Que o cidadão, para ele exercer a cidadania de uma forma plena, né, e para que a democracia funcione, ele tem que ser bem informado e esse incentivo, né, como a gente teve hoje aqui, é um passo muito importante, né, ainda mais no Brasil, que a gente tem altos índices de analfabetismo e falhas na educação. É extremamente importante que nós busquemos esse tipo de informação para o andamento do país, né? Porque, como ele estatua aqui, na democracia o poder emerge do povo e nós somos o povo. Valeu, Gabriel. Parabéns aí, tá, pela pergunta. Obrigado, pergunta amigo. Maravilhosa, tá? Tudo de bom para você. Siga em frente. Muito obrigado. Prazer todo meu. Falamos aí com o Gabriel Rocha, ele que é filho do nosso querido Rodolfo Rocha, que é chefe do cartório eleitoral da 196ª Zona Eleitoral, e eu, Fábio Guerra, sendo aqui da Câmara Municipal, agradecendo a você, amigo ouvinte em 104.9, que acompanhou pela Rádio Ativa, através também das nossas plataformas digitais, pelo YouTube. Você vai se inscrevendo lá, @radioativa 1049, no Instagram, @radioativafm 1049, no nosso Facebook, Ativa FM 1049, São José. Eu, Fábio Guerra, no plenário da Câmara Municipal, aqui direto, ao vivo, para você, no projeto do TRE vai à escola, proferida a palestra aqui agora há pouco com o Dr. Rubens, juiz titular da 196ª Zona Eleitoral em São José do Vale do Rio Preto. Eu, Fábio Guerra, daqui do plenário da Câmara Municipal, para as nossas plataformas digitais da Rádio Ativa FM e também em 104.9.